Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois bem, no vídeo passado nós vimos a introdução e falamos sobre a apostasia, o abandono da fé por parte dos Gálatas. Agora, Paulo, neste resto de capítulo e no capítulo 2, ele começa a fazer a defesa da fé. E ele começa a falar algo que nós já dissemos a vocês, nós já contamos para vocês. O fato de que ele não recebeu nenhum ministério de homem, nenhuma filosofia de homem, nenhum conhecimento de homem, nada que venha do intelecto humano. Não. Tudo que ele recebeu veio através de uma revelação, foi sobre-humana. Ou, em outras palavras, o que Paulo sabe, o que Paulo recebe é divino, vem diretamente de Deus e não humano. Portanto, a autenticação também é humana, não é humana, também ela é divina. A autenticação deste evangelho. Ou seja, o evangelho não veio por parte da meia dúzia de pessoas se reuniram ali e disseram que a gente vai ter que explicar isso aqui. Não, não é assim, né? A autenticação é divina, a autenticação, a revelação veio de Deus. Portanto, Paulo não dependia dos apóstolos de Jerusalém. Ele recebeu isso na estrada de Damasco. Ele repete isso mais de uma vez, ele firma isso, ele confirma isso. E isto pode ser confirmado também, provado também, pela mudança de comportamento, pela mudança do estilo de vida do Paulo anterior. Se vocês lembram, o nome dele não era Paulo, o nome dele era Saulo. Então, Saulo tinha um estilo de vida. Esse estilo de vida ético, mental, religioso, a conduta dele dentro do judaísmo era uma. E ele mudou isso tudo depois deste caminhar até Damasco. Quando ele chegou em Damasco, ele saiu de Jerusalém um Saulo. Ele chegou em Damasco um Paulo. Ele chega em Damasco diferente. O proceder dele era outro. A conduta dele dentro do judaísmo era outro. Se os amados lembram, o que ele foi fazer em Damasco? Ele estava indo de Jerusalém para Damasco com cartas da igreja lá, ou a gente não chama de igreja, mas a sinagoga dos sacerdotes. Ele saiu de Jerusalém com cartas dos grandes, né, dos sacerdotes, dos fariseus, saduceus, escribas, todo mundo concordava com ele. E o que ele foi fazer em Damasco com essas cartas? Perseguir a igreja de Deus. Ele assolava a igreja de Deus, né? E aí ele prova que houve uma mudança porque ele saiu de uma forma e ele chega em Damasco uma outra pessoa. O propósito de Paulo aqui é dizer que não foi obra humana o que aconteceu com ele, porque nenhuma obra humana seria capaz de fazer tamanha modificação de caráter, tamanha modificação de comportamento, tamanha modificação de zelo que ele demonstrava em perseguir, em aceitar que as pessoas fossem oprimidas por serem apenas seguidoras de Cristo. Então, só o evangelho tinha poder suficiente para transformar um inimigo violento,
né? Zeloso, sem noção do que estava acontecendo, agora num missionário zeloso, num missionário direcionado para o que era correto. Então, ele diz que esta é a prova máxima de que ele não estava agindo em conformidade com o conselho humano, com intelecto humano, com conhecimento humano. Não, isto era divino. Né? Ele era um judeu extremamente zeloso. Ele era um judeu que se sobressaía aos outros judeus, porque ele concordou com a morte de Estevão. Aliás, foi ele que segurou a capa daqueles que apedrejaram Estevão. Então, ele concordava com essa perseguição, ele concordava com estas coisas todas, com esta opressão, né, dos judeus contra os cristãos. Então, esse zelo exagerado numa causa errada, né, isso pode trazer, amados, danos, prejuízos. Então, ser zeloso não é problema. O problema é você ser um extremista zeloso sem noção correta das coisas. Então, esse extremismo é que trazia mal. E isto foi mudado em Paulo. Né? Inclusive, esta mudança surpreendia o próprio Paulo. Como, a não ser um ato divino, poderia transformar e salvar um fanático do jeito que ele era em um missionário cuidadoso com as ovelhas, cuidadoso com a palavra, defensor de todas as coisas. Né? Ele era um defensor ferrenho de tradições, que eram aqueles ensinamentos orais trazidos pelos fariseus, pelos saduceus, aquilo que vinha complementar a lei escrita e que Jesus, quando esteve aqui, ele criticava também. Vocês, fariseus, ensinam isso, mas vocês não fazem. A lei diz isso e vocês fazem aquele outro, porque vocês estão mudando, pervertendo a lei antiga, inclusive. Então, eles achavam que esta lei oral ela vinha com uma autoridade igual à lei escrita. Saulo era um fariseu, estudioso, zeloso, extremado, bem treinado nas minúcias das tradições escritas e orais. Então, ele está lembrando, vocês lembram quem eu sou? Eu sou aquele mesmo fariseu que ensinava tudo isso. Eu era o primeiro a pregar tudo isso. Como agora vocês me acusam de alguma coisa? Ele, na época, ele era mais judeu do que esses cristãos judaizantes que estão falando mal dele. Esta era a prova. Isso é o que diferenciava Paulo dos outros. Ele foi separado para o evangelho. Mas quem separou? Deus separou. Não foi voluntário, ele não se candidatou a isso, não foi, eles não se reuniram num concílio e disseram, bom, então, quem é que a gente vai eleger para ir para lá? Vamos eleger Paulo. Eu fiquei sabendo de Paulo, vamos eleger Paulo. Não, eles não ficaram sabendo disso. Aliás, quando eles ficaram sabendo de alguma coisa, Paulo já estava trabalhando. Paulo já estava pregando. Ele foi contar o que ele estava fazendo. Ele não foi prestar contas e ele não foi pedir para fazer. Ele já estava fazendo. Por quê? Porque ele estava seguindo uma ordem divina.
O seu conhecimento veio desta revelação, né? A orientação era para que ele pregasse aos gentios. E isto também foi uma surpresa para ele, né? O judeu, ele não via com bons olhos, o judeu ortodoxo, o judeu, ele não via com bons olhos essa situação de ficar dividindo Deus com os outros povos, porque Deus era Deus dos judeus. Então, essa situação de universalidade da mensagem do evangelho, a mensagem é para o mundo todo. Não, os judeus não entendiam isso. Isso era uma ideia que eles não compreendiam, porque o Deus era o Deus deles. A história mostrava que era Deus deles, não Deus das outras nações. Isso era revolucionário e isso também assustou Paulo, porque ele não estava acostumado com isso, né? Os judaizantes, aqueles que queriam voltar para as regras escritas, eles queriam, na verdade, voltar a escravizar os gentios, né? A exigência que era dada pelos rituais judaicos, que estão lá, que estão todos escritos lá no Pentateuco, nos 5 livros, certo? Então, aqui, o que Paulo está explicando, o que Paulo está pregando, o evangelho que Paulo está transmitindo, não foi revelado por ninguém, não foi complementado por ninguém. Lá em Jerusalém, os apóstolos, eles estavam pregando a mesma coisa, porque este era o ensino. Este era o ensino, né? Os apóstolos também estavam fazendo isso. Ele era, portanto, um missionário independente da igreja de Jerusalém. Por isso que ele diz que não é nem carne nem sangue. Não foi carne ou sangue que lhe deu esse ministério. Foi divino, foi o Espírito, foi Deus, foi o Senhor que encontrou com ele na estrada de Damasco, né? E ele diz que assim que ele entendeu tudo isso, assim que ele foi convertido, ele vai para Damasco, ele estava chegando em Damasco, ele chega em Damasco, ele conversa com Ananias, ele entende essas coisas todas, Ananias confirma isso tudo, porque Ananias era um profeta, e ele vai para a Arábia. Aonde na Arábia? Nós não sabemos. Ele diz Arábia. A Arábia é grande, né? A gente vai ver, tem um mapa daqui a pouquinho, eu vou mostrar para os amados. A Arábia é grande, né? Ele ali na Arábia, que era habitada pelos árabes no tempo de Paulo, e era governado por Aretas. Aretas era o governante de toda aquela região ali, que inclusive chegava a Damasco, uma parte do reino, né? Ela se aproximava de Damasco. Por que ele foi para lá? Ele não fala. Por que ele foi para a Arábia? Para meditar? Para colocar tudo em ordem? Para ficar, parado um pouquinho, para poder arrumar as coisas na sua cabeça, para entender, porque ele ficou surpreendido por tudo isso. Quanto tempo ele ficou lá? Também nós não sabemos. O que nós sabemos é que 3 anos depois da sua conversão, ele vai para Jerusalém, 3 anos depois, ou seja, 3 anos depois. Mas isso ele já estava trabalhando em Damasco. Ou seja, ele não foi para Jerusalém para, e o que eu faço agora? O que vocês querem que eu faça? Não, ele não foi pedir nada para ninguém. Ele foi simplesmente contar o que estava acontecendo, como ele estava procedendo em Damasco. Então, provavelmente, ele sai de Damasco, vai para a Arábia, depois volta para Damasco, e daí ele faz a viagem para a Jerusalém. E, inclusive, quando ele vai para Jerusalém, ele diz assim, não, mas eu fiquei 15 dias lá. Pô, o que você aprende em 15 dias? Você não aprende muita coisa em 15 dias. Ele ficou com Pedro 15 dias. Mas ele viu também Tiago em 15 dias. Então, os 15 dias que ele ficou lá, por que ele está dizendo 15 dias? Porque isso era insuficiente para ele ter qualquer tipo de treinamento para fazer o que ele já estava
já estava fazendo. Era muito breve, era muito curto, insuficiente para ser ensinado por Pedro. Tá? Então não era o suficiente. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus e quando veio a revelação, ele recebeu isto tudo, ele absorveu isto tudo. Paulo diz que Pedro, Tiago e João são colunas da igreja. Ele confirma por quê. Ele concorda por quê? Porque as pessoas estão dizendo que eles são coluna, mas é como se eles fossem as colunas. Então, na verdade, isso como existe um edifício, eles seriam colunas? Seria lógico pensar isso. Tá? Talvez essa não seja a ideia de Paulo a respeito deles. Talvez essa não seja a indicação mais provável. Bom, ele diz que ele vai para a Arábia. Então vamos lá. Ele vai de Jerusalém e ele vai para Damasco. Ele está subindo aqui quando acontece a revelação, quando ele é confrontado ali com o Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Então é o Senhor que está chamando a atenção dele. Depois, quando ele chega lá em Damasco, Ananias confirma isso tudo, ele vai para a Arábia. Olha o tamanho da Arábia. Onde? Não se sabe. Quanto tempo? Não se sabe. E aí ele volta para Damasco e de Damasco ele desce para Jerusalém. Fica 15 dias com Pedro e ele também vê Tiago, tá, aqui em Jerusalém. Depois ele sobe para a Síria, tudo isso daqui é a Síria, tá? E ele não diz aonde na Síria, ele diz na Síria, pode ser em qualquer lugar. E ele vai para a Cilícia, que é aqui, ó. Então a Síria está aqui, Cilícia está aqui. E os Gálatas estão aqui, que já foi um local de ministério dele. Então ele se distancia de Jerusalém, ele vai longe, ele não está seguindo as suas ordens, tá? E é interessante, se o amado olhar aqui, ó, aqui está a Cilícia e aqui tem esse pontinho bem embaixo do nome Cilícia, tem um pontinho, aqui é Tarso. Tarso é a cidade onde Saulo nasceu, que depois o nome Saulo é trocado para Paulo. É a principal cidade aqui, né, dessa localização. A principal cidade da Síria está aqui em cima, esse outro pontinho, que é Antioquia. Lembre-se que existe Antioquia na Psídia e Antioquia na Síria. Então, essa Antioquia é a da Síria. Tá? É uma comunidade imensa. Aliás, é a igreja de Antioquia que banca Paulo, que manda Paulo no ministério, que acolhe Paulo. Então, se existe um centro aí, não é Jerusalém. Se existe um centro, é Antioquia, que é o centro onde Paulo voltava de todas as suas viagens missionárias, né? Aliás, Paulo, ele é desconhecido nas igrejas da Judéia, eles não conheciam Paulo. Mas por que ele diz que ele é desconhecido? Para provar que se ele estivesse fazendo as ordens de Jerusalém, ele estaria ali, naquelas igrejas, e ali ele era desconhecido, né? Aquelas igrejas não eram conhecidas dele. A igreja só sabia da transformação. E, inclusive, esta é uma outra prova que Paulo apresenta aqui. As igrejas da Judéia continuavam glorificando a Deus por causa de Paulo. Por que eles estavam glorificando a Deus? Pela grande transformação. Eles davam graças a Deus porque Paulo havia sido transformado de um perseguidor atroz para um grande missionário. Então, aí é que Paulo diz assim, olha, se até as igrejas da Judéia glorificam a Deus pela minha vida, por que esses falsos irmãos, falsos mestres da Galácia me criticam? Se os de lá me elogiam e glorificam a Deus pela minha vida, por que estes me criticam?
Esta é uma pergunta que o povo da Galácia tem que pensar bem. Amém, amados? Bons estudos.